Beleza, galera. Antes de dar continuidade ao nosso projeto, eu só queria dizer que eu esqueci de salvar ontem à noite e eu precisei refazer o pavimento superior. Eu acabei não fazendo exatamente igual, né? Mas as medidas são as mesmas. Eu só mudei um pouco o layout do escritório, coloquei essa cadeira e essa escrivaninha aqui no quarto, mas no geral tá a mesma coisa, beleza? Então, dando continuidade ao que a gente vai ver hoje, é a parte dos banheiros e também vamos inserir aqui as esquadrias que a gente não colocou, aliás, as janelas no pavimento superior, beleza? Então a gente vem aqui em janela, a gente vai utilizar aquela mesma janela do banheiro para esse banheiro aqui. Então ela tem 40 centímetros de altura, a gente vai colocar um peitoril de 1,70, beleza? Desse lado de cá mesmo. E as outras a gente pode colocar daquela mesma janela que colocamos nos outros ambientes. Essa aqui de duas folhas. Então eu vou colocar um aqui entre o guarda-roupa e a cama, né? Fica iluminando bem o espaço de trabalho do, ah, da escrivaninha. E aqui, como não cabe, eu vou procurar uma menor. Então, caso não tenha, que é o que eu acredito que não vai ter, só tem essa de uma folha, mas a gente quer trabalhar com duas, o que a gente vai fazer é o seguinte: novamente, vir em editar tipo, duplicar, colocar uma de 1,30 m, que é a largura do nosso escritório, dar um OK e mudar aqui a minha largura bruta, certo? Então, tendo feito essa alteração, prontinho, ó. A gente tem certinho aqui a nossa janela. Eu só vou colocar espaço para essa bordinha ficar para dentro, tá? Só por detalhe mesmo. Beleza, pessoal? Então, se a gente olhar aqui no nosso 3D, a gente já conseguiu realizar as aberturas dos nossos ambientes. Ok, agora a gente vai voltar lá para o pavimento térreo para fazer os ajustes nas áreas molhadas antes de colocar o layout, né? A bancada, o vaso sanitário e o chuveiro. E aqui também máquina de lavar e essas coisas. O que a gente vai fazer agora é colocar um rebaixamento no piso. A gente já poderia ter feito isso no início, quando estava colocando esse piso aqui. Só que por ser algo que é um pouco mais trabalhoso, eu preferi fazer direto para que a gente conseguisse ter uma sensação de evolução rápida no início do projeto e esses ajustes fazer agora apenas, beleza? Então o que a gente vai fazer é bastante simples. Vamos clicar duas vezes no piso que já foi desenhado e a gente vai remover desse piso essas partes que correspondem às nossas áreas, a área de serviço e a área do banheiro, tá bom? Então eu vou arrastar até aqui, lembrando que a folha da porta deve estar sobre o nível mais alto e não sobre o nível molhado. Eu vou clicar com essa linha para cá, vou clicar com essa outra para cá, e aqui nessa linha em cima eu vou fazer o contorno até unir essas duas que eu já tenho, tá bom? Então, feito isso, eu dou um OK. Agora eu dou ESC. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer é colocar os pisos dessa nossa área molhada. Primeiro eu venho aqui em piso, aliás, perdão, e eu vou selecionar o piso que eu quero trabalhar. Como eu acredito que a gente não tenha nenhum piso de, por exemplo, 8 centímetros de espessura, que é o ideal para trabalhar aqui, para a gente considerar um desnível de 2 centímetros, o que nós vamos fazer é clicar nessa laje de concreto mesmo, clicar em editar tipo, duplicar e digitar piso, área molhada, 8 centímetros, ok? Então a gente vai dar um OK aqui e a gente vem aqui na parte de estrutura para editar esse nosso piso, porque ele está com uma camada de concreto de 10 centímetros, que é a nossa laje. Então eu vou fazer o seguinte: colocar uma camada de concreto de 6 centímetros, tá bom? E inserir uma nova camada. Aqui onde tem material e está por categoria, eu vou clicar aqui do lado que ele vai me dar a opção de procurar um novo material para o meu piso. E aí a gente vai colocar um revestimento cerâmico que a gente quiser colocar. Eu vou colocar esse de 50 por 50, tá bom? Só para a gente conseguir agilizar um pouco mais, mas se você quiser, você pode
passar mais tempo procurando um revestimento do material e das dimensões que você queira. Então, eu vou colocar também nele. Eita, aqui está 60 centímetros, é 0,6. Então, eu vou colocar nele uma espessura de 2 centímetros e vou dar OK. Beleza? Aqui também dou OK. E aqui onde tem o nível, eu vou colocar o nível do térreo mesmo, menos 2, que é o desnível que eu quero que ele tenha. No caso, menos 0,02. Tá bom? E aqui no retângulo, eu vou fazer esse desenho. Tanto desse piso, quanto, quer dizer, tanto desse ambiente, quanto desse outro ambiente aqui. Então, quando eu clicar aqui, ele já vai estar até mesmo com a paginação desse novo ambiente. E no 3D, eu acredito que seja possível a gente analisar que houve esse desnível. Eu vou clicar com o comando EH para ocultar essas coisas que estão na frente. E aqui, ó, eita, deixa eu tentar rotacionar. Vou ocultar a porta também, EH. Se a gente olhar aqui, a gente consegue perceber que conseguimos criar esse desnível, tá certo? Então, vou utilizar novamente aquele primeiro comando que a gente viu lá no começo, RH, para exibir o que está oculto. Vou selecionar tudo, clicar com o botão direito, exibir na vista, elementos. Então, já estão todos exibidos aqui, certo? Então, basicamente é isso. E a gente vai fazer isso também no segundo pavimento. Vamos clicar 2 vezes nesse piso, tá bom? E vamos contornar aqui a nossa área do banheiro. Com a linha, a gente vai fazer esse contorno. Tudo bem se ficar assim meio desalinhado. É só eu clicar aqui até encostar, certo? Ele dá uma travadinha quando fica alinhado. E aqui, para unir esses dois, eu vou utilizar o comando TR, o trim. Então, dou um OK. Aqui ele está sem piso. E agora a gente vai utilizar o comando do piso. Novamente, escolher o piso de área molhada que já está. Ele também já está configurado aqui o desnível, o deslocamento, aliás, né? Que vai provocar esse desnível. Clico com o retângulo, faço o contorno interno do ambiente e dou OK, tá bom? Então, quando eu venho aqui no 3D, mais uma vez eu consigo perceber esse desnível ao olhar assim como deveria ser. Certo, pessoal? Uma coisa que a gente pode fazer também é o seguinte, né? Se você não for colocar no box acho que é soleira o nome, aquela divisória no piso com um tipo de pedra, ou caso o próprio box não tenha, a gente precisa também de um desnível entre a parte do box e os demais, digamos assim, é, setores do banheiro, né? A gente fez aquela divisão Poxa, eu esqueci o nome da palavra. Ah, tudo bem. A gente fez aquela divisão e você pode fazer um desnível aqui também, seguindo aquela mesma ideia, né? De duplicar o piso, colocar ele com espessura de 2 centímetros menor e fazer aquele mesmo recorte, tá bom? Então, depois que a gente fez isso, a gente pode colocar o nosso layout do banheiro. A mesma coisa, vem em componente, clica aqui, procura bancada, vamos ver se a gente acha. Só tem a torneira, então talvez pia, será que encontra? Não, então eu tenho que procurar nos meus itens baixados ou então fazer o download de novo. Mas enquanto isso a gente coloca o vaso sanitário. O vaso eu vou colocar por aqui. E aqui, pessoal, um detalhe, eu vou dar ESC 2 vezes. Ele precisa estar também com aquele deslocamento de menos 0,2, tá bom? Senão ele vai ficar meio que flutuando. E no pavimento 2, mesma coisa. Componente já vai estar selecionado aqui. Vou colocar ele desse lado e menos 0,02, tá certo? Então, basicamente, a gente tá tudo ok aqui. Vamos colocar o chuveiro, componente, procurar aqui chuveiro. Achei. Aqui, ó, ele tá ficando meio que como se eu fosse colocá-lo no piso, mas é por conta dessa parte aqui, ó. Ele tá dizendo colocar na face, então ele vai
procurar um plano horizontal para se vincular. Então a gente coloca na face vertical e ele fica certinho sendo instalado na parede como deve ser, tá bom? Então só vir aqui um pavimento 2 e fazer a mesma coisa, tá bom? Deixa eu ver se a gente tem box aqui também. Box. Temos box, então podemos também instalar o nosso box. É só clicar nele e arrastar com a seta. E caso você ache o box pequeno, né, de fato está, é só procurar esse outro box aqui. Talvez vir aqui em editar tipo você consiga alterar, né, a largura desse vão. Aqui está 1,5. Eu lembro que eu tinha colocado 1,30, não, 1,40 para o banheiro do pavimento superior e 1,30 para o banheiro do pavimento inferior. Só que veja o seguinte, eu editei sem duplicar. Então é importante que a gente duplique porque o nome dele continuou como se fosse 1,5 m, né? E a gente sabe que está 1,40 agora. Mas tudo bem, vamos dar continuidade. E aqui, novamente, vou fazer a mesma coisa, colocar o box, clicar. Vou colocar a distância dele para a parede 90 centímetros, que foi aquela divisão que a gente fez, tá? Vou centralizar o chuveiro. Aqui eu vou editar o nosso box, duplicar, colocar o nome de 1,30 m. Dessa vez eu estou fazendo certo. Aqui eu vou mudar também a dimensão da largura do box, clicar em OK, e aí ele vai estar certinho. Eu acho que esse vão também é de 1,40 m. Eu acho que ele. Não, esse na verdade é de 1,5 m. Então o outro é que estava mais estreito. Tá certo? Eu vou colocar assim, devolver para 1,5 m. E no outro eu vou deixar o banheiro também com 1,5 m. Eu achei que o outro tivesse com 1,30 m e por isso eu quis que o da suíte fosse maior. Mas como não está, tudo bem ficarem ambos com 1,5 m de largura. E aqui também eu vou procurar centralizar o nosso chuveiro. 0,45 módulos, lembrei a palavra, né? A gente dividiu em módulos. Beleza. E agora eu vou procurar uma cuba, vou ver se eu tenho aqui cuba ou pia. Eu tenho essa cuba aqui. Deixa eu ver se tá com tamanho legal. Tá. Vou colocar a cuba aqui. Eu consigo até aumentar o tamanho da bancada. Legal. Eu lembro que aqui a gente tinha torneira, né? Torneira. Vou colocar uma torneira aqui. Colocar ela assim, tá? Não pode ser, não, pode não ser a melhor alternativa, mas tudo bem. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Venho em componente, procuro cuba, perdão, era a bancada. Essa vai ficar desse jeito. E coloco agora a nossa torneira. Vou colocar outra torneira para variar. Beleza. Então, aqui a gente já tem os nossos dois banheiros finalizados também, certo? Então, eu vou só conferir o nível da nossa pia, se ela não está no chão, aparentemente sim. Então, ela está no pavimento 2 e eu vou colocar uma elevação dela de 60 centímetros. Tá? E a mesma coisa nessa minha cuba, que eu acredito que ela esteja também no chão. Uma elevação de 60 centímetros está ok, está bacana. Beleza, galera. O próximo vídeo a gente vai ver como colocar o forro nos nossos ambientes e alguns ajustes assim de questão mais estrutural mesmo, certo? Tem alguns projetos que a gente acaba não colocando forro ou colocando um forro e não prevê que tem um tipo de viga, né,
fechar aquele ambiente e fica o forro como se ele estivesse flutuando. Então, a gente vai colocar esses ajustes assim estruturais e, e, por, e depois eu acho que a gente pode partir para o luminotécnico, tá bom? A parte da fachada, essa coisa assim mais estética, a gente deixa por último depois que finalizar o técnico, porque serão questões assim mais de toque final, né? Então, basicamente é isso e até o próximo vídeo.